Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui a nossa aula ao vivo dentro de 1 minuto. Então, vamos aguardar apenas um pouquinho. Esse é o nosso encontro ao vivo número 3. Então, vamos iniciar em instantes. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Agora sim, iniciando o nosso encontro ao vivo número 3. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero encontrá-los bem e que também possam estar aí com estudos bem organizados, produtivos, desejando sucesso para vocês sempre. Já falamos bastante sobre organização de estudos, além de falar também, né, nas nossas aulas anteriores sobre os conteúdos selecionados de cada e-book. Comece nosso encontro número 3, nós vamos falar um pouco, né, sobre os tópicos selecionados do e-book número 3, e lembrar a importância também da organização de estudos, os prazos, né, que vocês precisam aí seguir, que eu já tinha destacado em aulas anteriores para as atividades, né, e também, por último, vamos falar, na verdade, por último, não, vou deixar de início, né, falar também sobre o fórum de discussão. Você já teve a oportunidade de participar no fórum de discussão? Lá tem uma proposta bem interessante que eu trago aqui para vocês também, para que vocês possam, né, refletir, pensar em uma questão relacionada ao cálculo diferencial integral. Então vamos lá, vamos iniciar, pessoal, nosso encontro ao vivo número 3. Eu vou compartilhar agora os nossos slides de aula. Vocês já vão passar a ver também. Só um instante, aqui ficou só organizando aqui. Aí sim, nossos slides de aula. Então, perfeito, né? Então aqui é a tela inicial, cálculo diferencial integral, nosso encontro número 3, já havia me apresentado, né? Eu sou o professor Carlos Eduardo, um prazer sempre estarmos juntos, né? Estarmos aqui nos encontros ao vivo, estarmos juntos também na plataforma, né? No fórum de discussão, no fórum de dúvidas, também tem a caixa de entrada, tem muitos canais que nós estamos juntos, é muito prazeroso estar nesse processo com vocês de aprendizagem, né, poder contribuir para a aprendizagem de vocês e ver aí, né, o desenvolvimento acadêmico de cada estudante, é muito bom. Então aqui eu deixo um pouco da minha trajetória que eu já tinha compartilhado com vocês, né, em aulas anteriores sobre tanto na área de exatas, negócios, e os projetos que eu já desenvolvi, né, tanto em aulas como também aí outros em paralelo para que vocês possam conhecer, ok? Então, sucesso, né, para sucesso nos estudos, bastante organização, as datas, né, aí das atividades 1 e 2 estão se aproximando do fim, verifiquem, né, lá no calendário ou na própria atividade, a data limite, estamos bem próximos, porque vence agora em abril. É importante que vocês façam, né, essas atividades o quanto antes, para que vocês possam fazer 2 tentativas, se desejarem. Se tiverem qualquer problema aí com a nota, né, se de repente a nota não foi máxima e você quer fazer a segunda tentativa, você tem direito. E sem preocupação, porque se você fizer a segunda tentativa e a nota infelizmente cair, você não vai ter prejuízo, porque vai permanecer a maior nota das duas, tá certo? Então, tranquilo. Se a nota da segunda tentativa ficar menor, você não perdeu nada porque você manteve a sua nota maior, que foi a inicial. Mas se você, por outro lado, conseguir uma nota superior, você aproveitou a oportunidade, né, e subiu um pouquinho a sua pontuação, ok? Então, sucesso, bons estudos, né? Plano de ensino, toda aula eu falo novamente, está lá disponível no Canvas, né? Aproveitem um documento que mostra todo o conteúdo programático, mostra os objetivos, é essencial, né? Para uma boa organização de estudos, conhecer esse documento. Também, eu sempre falo da CPA também para vocês, deixa eu falar primeiro aqui da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que são questionários que vocês estão sempre sendo convidados para participar,
que faz parte, né, da comissão própria de avaliação, que tem como objetivo a excelência do curso, a excelência dos procedimentos, a excelência dos métodos, né, de tudo que a gente está ofertando para você, estudante. Então, participe, porque sem a sua opinião não é possível ver, né, os pontos que precisam ser observados, né, com mais atenção, para que possa ser, assim, aperfeiçoado tudo que é desenvolvido aí dentro da plataforma e vocês terem aí um curso buscando sempre a excelência, né, e a melhoria contínua, ok? Então, aqui voltando a falar do slide anterior, é o que eu havia dito no começo hoje da aula, pessoal, o fórum de discussão. Vocês já tiveram a oportunidade de acessar esse fórum de discussão? Então, é um momento de troca de experiências com os colegas do curso, né? Vocês estão convidados, desde o início da disciplina ele está aberto, né? E aqui é bem interessante, porque quando ele fala qual a importância do cálculo diferencial integral, ele traz vídeos para que vocês possam se inspirar, né? Um falando sobre cálculo da área máxima, derivada parte 1, parte 2. E depois vocês podem dar a opinião de vocês, né? Deixar o seu comentário, sua participação. E nesse processo que você interage com os colegas, né? Embora esse fórum de discussão ele não seja avaliativo e também o fórum Pratique e Compartilhe não é avaliativo, vocês têm a oportunidade, né, de crescer o conhecimento, ampliar de uma maneira prazerosa, vendo os vídeos, falando com os colegas, colocando as opiniões, e nessa troca de informações, sem dúvida, esse tipo de interação proporciona também um aumento de conhecimento e gerando aprendizagem, tá certo? Então, aguardo vocês lá no nosso fórum de discussão. Vamos, CPA já falei, vamos então iniciar o nosso tópico de aula, né? Hoje vamos continuar falando, né, aí sobre as derivadas, né? Mas o que nós vamos falar hoje sobre as derivadas, né? Então, vamos trazer aqui para vocês alguns elementos importantes sobre as derivadas, né? Vamos pensar principalmente a derivada em um ponto, que seria a inclinação da reta tangente. Quando você pensa a derivada nessa perspectiva, é de bastante ajuda, porque você está achando, né, o coeficiente angular de uma reta, né, naquele ponto. Quando você deriva e está vendo o valor da derivada naquele ponto específico, você está achando essa inclinação da reta, que é dada pelo coeficiente angular da reta. Então, é uma atividade, né, relacionada aí à derivada, uma perspectiva relacionada à derivada muito importante, né, que eu trago aqui para vocês hoje. Vejam aqui o nosso desenho, ó. Você tem aqui, né, o gráfico, a representação gráfica, que é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né? E aí você tem aqui, né, a concavidade voltada para baixo, a derivada em um ponto. Quando você acha, né, você vai estar pensando, né, você consegue aí o coeficiente angular para trabalhar a reta tangente àquele ponto, né? Então, é muito importante que vocês entendam essa perspectiva da derivada como sendo um mecanismo, né, para achar o coeficiente angular de uma reta, e é a reta justamente, né, que está tangenciando aquele determinado ponto, porque você está trabalhando na perspectiva de um ponto selecionado específico. Então, vamos lá, lembrando que reta tangente é uma reta que está assim como vocês observam aqui no gráfico, né? Ela só passa naquele ponto, ela está tangenciando o gráfico, ela está passando ali a borda do gráfico, ela não abarca os pontos em geral, ela abarca aquele ponto específico selecionado que ela está encostando, tá? E aí, você quer achar essa reta tangente, você tem a ajuda da derivada, quando você deriva naquele ponto, você encontra o coeficiente angular. E aí, o que a gente vai falar aqui, ó, derivou, né, num determinado ponto, você está achando aqui, né, o coeficiente angular da tangente, né, o coeficiente angular dessa reta que passa naquele ponto, né, específico. E aí você vai, ao mesmo tempo, usar a derivada, né, e achar naquele ponto específico, e também você vai associar com a equação da reta y menos y0, coeficiente angular x menos x0, essa equação padrão, né, de uma reta, e aí você aproveita a ajuda da derivada para achar esse m, que é o coeficiente angular. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso, ó. Aqui, pessoal, na verdade eu tenho um vídeo, né, que fala sobre isso, eu até deixei para vocês lá no material complementar, também já disponibilizei por avisos, né, e vocês têm um exemplo bem interessante para vocês desenvolverem juntos com o vídeo lá, né, para um treinamento.
Mas vocês podem rever esse vídeo e vocês podem, né, entender melhor essa questão, conforme até está aqui no na nossa arte, aqui no nosso slide, né? A equação aqui da reta, né? Y menos y0, x menos x0. Aqui a derivada naquele ponto específico, então você tem uma equação, você vai derivar, você tem um ponto determinado, aí você pega aquele ponto específico, no caso x aqui valendo 4, para achar esse coeficiente angular. Eu não vou trazer aqui todos os detalhamentos, porque está trabalhado no vídeo, então esse tema eu deixo para vocês se aprofundarem lá no vídeo que está gravado, vocês podem rever quantas vezes desejarem, está na lista de cálculo diferencial integral que eu preparei para vocês, e ele também vocês encontram, né, aí nos links dos avisos, ok? Então, uma das perspectivas do estudo da derivada, né, uma aplicação da derivada muito prática, é achar esse coeficiente angular, né, de uma reta que está passando por aquele ponto específico, né, que você tem já determinado. Por exemplo, nesse slide aqui seria o ponto 4 e 5, então você vai focar aqui no 4, o x, para você derivar e substituir o 4, como vocês estão vendo aqui, para depois montar a equação da reta tangente naquele ponto, tá? Mas assistam o vídeo, vocês vão gostar, quem não viu ainda. Está bem passo a passo para poder ajudá-los, né? Para que vocês possam compreender bem essa questão da perspectiva da derivada como sendo um auxílio para encontrar essa reta tangente em um ponto, porque ela auxilia principalmente no quê? Nesse coeficiente angular, né? Que toda reta tem. Dá para achar por outros mecanismos, mas aqui a gente está vendo como que se acha, né, por meio da derivada, tá bom? Então, vamos trazer aqui outra perspectiva muito importante das derivadas, que é a derivada como taxa de variação. Muitos problemas, né, tem aí informações, grandezas que variam, à medida que uma varia, a outra também varia, e elas estão relacionadas entre elas, né, e aí você tem a chamada taxa de variação. Algumas são bem conhecidas, como a velocidade, né, que é a variação do espaço pela variação do tempo, mas vocês vão ver que a derivada vai ajudar bastante, né, ó. Quando você está principalmente, por exemplo, aqui no estudo da física, né, quando você vai estudar velocidade, como eu acabei de dizer, né, seria a variação do espaço pela variação do tempo. E aí você tem, né, essa taxa de variação ds dt, que seria a taxa de variação que vai gerar a velocidade, né? E aí você conseguindo algumas taxas de variações que são conhecidas, você vai poder usar a derivada como auxílio para articular, para manipular a expressão algébrica, né, que vai te dar a resposta para vários problemas, né? Inclusive a gente vai ver aqui, ó, na sequência exemplos, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Considerando que o espaço é definido por S igual a 3t ao quadrado mais 8t, qual que será a velocidade, né, dada por essa equação? Essa é, na física, né, para quem lembra, essa é a equação do espaço, né, espaço, aqui você tem o espaço ele dado aqui em função do tempo. Achou, tendo essa equação do espaço, se você quiser achar a velocidade que está pedindo aqui, você precisaria, né, achar a variação do espaço em relação ao tempo. Como que você faria pensando nessa equação? Então, você sabe que, né, relembrando aí, a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Nessa equação aqui você tem espaço, aí você pode articular essa equação para que ela caia nessa taxa de variação. Como que você pode fazer isso? Ó? Você pode trabalhar ds dt, que seria nada mais do que a derivada daquela equação espaço em função do tempo. Então, ó, derivando aqui, né, em t, a equação espaço, ó, a regra do tombo, ó, 2 vezes 3, 6, tira 1 do expoente, então ficou 2 menos 1, então aqui fica elevado a 1, e aqui, como é 1 no t, não aparece, 1 vezes 8, 8, fica 8 mesmo, tira 1 do expoente, é 1 menos 1, 0, fica t elevado a 0, some o t, tá? Então, aqui a gente acabou de achar o quê, pessoal? Vou apagar só para reescrever, para não ficar muito misturado. Então, a gente acabou de achar, né, a função velocidade, né, que é 6t mais 8, né? Porque você acabou de derivar a equação espaço em função do tempo. Como você fazendo a variação do espaço pelo tempo vai gerar velocidade, a gente sabe isso já da física, isso nada mais é essa taxa de variação do que a derivada, porque a derivada ela pode ser trabalhada nessa perspectiva de como sendo
a taxa de variação de vários problemas distintos. Um deles seria a velocidade, que é a variação do espaço pelo tempo. Então, aqui a gente acabou de achar a equação velocidade para essa equação espaço, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, estou olhando aqui o chat, vocês podem perguntar, eu estou acompanhando, deixa eu dar uma olhada como que está aqui. Não temos, né? Mas fiquem tranquilos, se não desejarem, né, mandar dúvidas agora, vocês podem mandar dúvidas também depois, pelo fórum de dúvidas, pela caixa de entrada, podem ficar tranquilos. Então, vamos dar sequência, pessoal, mais exemplos? Aqui é o mesmo exemplo, só reforçando, né, nesse mesmo slide, continuação. Aqui que o dsdt era a velocidade, né? Então, a gente derivou, achou a função velocidade, que eu acabei de falar, só que só trocou aqui essa representação como taxa de variação pelo v de velocidade. Agora, vamos ver o seguinte problema. Ó. Considere que um balão em formato esférico possui ar quente sendo injetado em seu interior. O volume do balão está crescendo a uma taxa de 100 metros cúbicos por segundo. Qual será a taxa de crescimento do raio desse balão quando esse raio for igual a 5 centímetros? Perdão, 5 metros. Então, aqui, o que a gente precisa, né? Quais taxas de variações que aqui estão envolvidas, né? Nesse problema, né? Tem a taxa do crescimento aqui do raio, tem também aqui, né? Vários elementos que você vai precisar, né, absorver do problema, pensando na ideia de taxa de variação, para depois usar a derivada. Então, só de início, você já percebe o quê? Que aí o volume, né, do balão, ele varia no decorrer do tempo, né? Aqui foi dada a taxa de variação do volume, que é 100 metros cúbicos por segundo. E a taxa de variação do raio, né, ela pode ser trabalhada como sendo a variação do raio em função do tempo, dr dt. Tendo localizado, né, que você tem aí duas taxas de variações, uma é a variação do volume, outra é a taxa de variação do raio, e foi dado um raio específico para você calcular. Agora, como que eu faço para unir tudo isso? Eu precisava de uma estrutura, de uma equação que unisse, né, volume com raio. Pensando na estrutura de um balão, né, em formato esférico, conforme descreve aqui o problema, né, porque tem muito a ver com o formato da figura geométrica que a gente está trabalhando, qual seria a representação algébrica padrão quando eu trabalho com formato, né, esférico de um balão, né? Então, você teria, para um formato... Aqui, voltando a falar das taxas de variações, só repetir o slide, né? Eu já comentei isso para vocês, dv/dt, dv/dt, dr/dt. Então, eu preciso de uma equação que ela relacione volume com raio, para depois trabalhar esse raio específico para poder responder a taxa de crescimento do raio. Então, qual é a equação padrão para um balão em formato esférico? Então, quando você pensa em uma equação, né, para essa estrutura que é esférica, né, a gente tem aqui, ó, para a esfera, tem uma equação padrão conhecida que é essa daqui. O volume é igual a 4/3 π vezes raio ao cubo. Então, isso aqui, se você faz uma investigação sobre o volume em função do raio, você vai encontrar que essa é uma equação padrão para o volume toda vez que seja, né, uma esfera. Então, isso aqui é uma equação conhecida. Quando você quer relacionar informações, taxas de variações, você tem que ver qual que é o formato da estrutura que você está trabalhando. Na maioria dos casos, você já vai ter uma estrutura padrão conhecida, senão você precisa fazer uma análise do problema para ver como equacionaria esse problema, mas a gente pode equacionar esse problema como a equação do volume, né, que faz parte aí da estrutura mesmo, né, da representação da esfera na linguagem algébrica, né, relacionando volume com raio. Se você pesquisa, você encontra essa relação entre volume e raio. Agora, a vantagem de ter uma expressão com volume e raio, eu vou trabalhar essas taxas de variações, dv/dt e dr/dt. Como assim? Ó? Agora eu vou trabalhar assim, ó. Volume ele varia em função do tempo, dv/dt. Raio varia em função do tempo também, dr/dt. Então, aqui eu coloco no V, não tem nenhuma estrutura no seu próprio V, então vai ficar dv/dt. Aqui, como tem uma estrutura com raio ao cubo, eu só coloco ao lado dr/dt para indicar que eu vou derivar o R, que é o raio, em função do tempo.
Nessa estrutura de equação, agora eu vou trabalhar, né, para chegar no valor que eu preciso, né, que é a taxa de variação do raio, que é a pergunta do problema. Então, vamos lá? O que que a gente pode fazer agora? Ó? Vamos ver, ó, atenção na sequência que será feita, ó. O dv dt aqui a gente manteve, né? Nessa estrutura aqui, o que que a gente fez? Aqui, a gente tem somente o quê? A gente tem 4π r ao quadrado. Então, aqui, o que que a gente fez? Aqui, nesse momento, a gente não derivou, não fez nada ainda. Se vocês perceberem, só foi feito esse cancelamento, ó. Tinha 3 aqui, né? Ah, perdão, a gente derivou aqui. Aqui que fez o cancelamento nessa passagem para cá, né? Mas aqui a gente já derivou sim, perdão. Porque aqui o r ao cubo a gente derivou, né? O 3 veio para frente, deixa eu apagar para mostrar para vocês melhor. Nessa passagem a gente já derivou aqui o r em função do tempo. Então aí ficou derivando em r, ó. Ficou 3, né? Que tombou, ficou 3, r ao quadrado, tira 1 do expoente, ficou quadrado, né? Estou derivando raio em função do tempo, ficou 3r ao quadrado, que aqui eu só copiei 4/3 π, que era da estrutura da fórmula do volume em função do raio para uma esfera. Agora sim chegou naquela parte que eu estava falando para vocês, e que aqui já trouxe duas passagens juntas nesse slide. E aí na sequência, como aqui eu derivei, né, e ficou 3r ao quadrado, agora sim, esse 3 da derivada, com esse 3 que está aqui dividindo, como está multiplicando e está dividindo, eu posso cancelar, sobrou 4π r ao quadrado, que eu mantenho o dr dt aqui. E agora, o que mais que eu posso fazer, né? Para dar sequência, vamos ver? Então, agora na sequência, a gente tem aqui o seguinte, até aqui a gente já tinha chegado no slide anterior, né? E agora eu estou substituindo, ó. Esse volume foi dado lá no problema que era 100, né, no enunciado. Esse raio, que o problema, quando ele perguntou a taxa de variação do raio, ele falou taxa de variação do raio para uma esfera com raio igual a 5. Então, eu estou substituindo aqui o 5. E eu estou substituindo aqui o 100 do volume, que foi dada a taxa de variação do volume em função do tempo, que foi dada que era 100 lá no problema. Agora, a manipulação dessas informações, né, porque até aqui eu tinha derivado, aqui eu estou substituindo os dados do problema, o 100 e o 5. Vamos agora só terminar de organizar a equação. 5 ao quadrado, né? 25 vezes 4 deu 100, então ficou 100π dr dt, que a gente só mantém aqui ao lado. Como ficou com 100 dos dois lados, na verdade, ou você passa o 100 dividindo, 100 dividido por 100 é 1, ou você divide os dois lados também por 100, né? Que é a regra que a gente fala que é a regra da balança, que tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro para manter o equilíbrio. Mas como vocês estão acostumados a trabalhar com a ideia de passar dividindo, quer pensar também que passou dividindo, dividiu 100 por 100, deu 1, não tem problema. E aí a gente chega nessa última estrutura aqui. Se eu já passei o 100 dividindo, aqui ficou 1, aí eu passo depois o π dividindo. Então, ficou esse 1 sobre π. Então, o meu dr dt, que seria a variação do r, né, que é o raio em função do tempo, é 1 sobre π metros por segundo. Mas aqui eu manipulei essa estrutura fazendo o quê? Esse 100, quando passou dividindo, ficou 1, né? Aqui ficou 1, na verdade, aqui dos dois lados, só que esse 1 na frente do π não precisaria colocar, só que aqui ficou 1 do outro lado. Quando esse π passa dividindo, se você quiser pensar na perspectiva da variação, né, de operações, passou dividindo, ficou 1 sobre π. Aí ficou 1 sobre π desse lado e dr dt, que você pode trocar de lado, e ficou dr dt aqui à esquerda e 1 sobre π do outro lado. Tanto faz, poderia estar ao contrário também, que seria a mesma informação. Tendo encontrado o dr dt, que é a variação do raio em função do tempo, eu respondi a pergunta do problema, porque ele falava, né, do balão em formato esférico, ele deu a taxa de variação do volume, que a gente substituiu aí o 100, e ele deu o raio específico para trabalhar a variação, né, a taxa de variação do raio, que era 5, e por fim, quando a gente chegou no dr dt, era a taxa de variação do raio da esfera que a gente estava precisando, e essa é a nossa resposta. Então, sempre que vocês tiverem, né, problemas com taxas de variação, vocês vão recorrer à derivada, é uma outra perspectiva, né, de fazer a taxa de variação, perdão, a derivada que a gente viu no começo da aula, como sendo lá o coeficiente angular de uma reta tangente, mas aqui a gente está vendo na perspectiva
de taxa de variação, que vários problemas têm duas informações, que uma variam relacionadas com outra, né, caminham juntas. Como a gente está vendo aqui nesse problema, tendo achado o dr e dt, você primeiro achou uma estrutura algébrica que relacionava volume e raio, né, que era a equação padrão, né, para o volume de uma esfera que a gente usou, trabalhou as derivadas e, por fim, a gente chegou aqui na solução. Qualquer dúvida, pessoal, estou acompanhando o chat, fiquem tranquilos, mas podem mandar também depois dúvidas, não tem problema, ok? Estou aguardando sempre aí a participação de vocês, seja aqui ao vivo, ou seja depois aí, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o Canvas. Vamos lá, então, a gente falou até agora da derivada, né, para achar o coeficiente angular de uma reta tangente, a gente falou de problemas envolvendo taxas de variação, que você trabalha a derivada nessa perspectiva, que é uma aplicação da derivada muito boa. Mas uma outra aplicação da derivada é para achar máximos e mínimos. Como que a gente usa, né, a derivada para achar máximos e mínimos? Querem ver? Vamos lá? Então, ó, primeiro vamos ver graficamente. Ó. Quando vocês olham esse desenho, né, essa curva, qual que é o máximo, qual que é o mínimo? Batendo o olho nesse desenho está relativamente simples graficamente para identificar. O que que vocês me responderiam? Então, aqui no topo é o ponto máximo, né? Não tem nenhum ponto mais alto nesse desenho. E aqui é o ponto mínimo, né? Então, se você fosse me responder com precisão quais são esses pontos, você ia pegar as coordenadas, né? 2 aqui em x, 4 em y, aqui seria 2 e 4, o ponto máximo, e o ponto mínimo aqui embaixo, que seria 4 em x e 1 em y, que são as coordenadas x e y, certo? Se você tem um gráfico assim, bem desenhado, e você tem aí bem preciso gráfico para você localizar as coordenadas de pontos máximos e mínimos, você localizaria tranquilamente graficamente. Mas muitas vezes a gente não tem isso, e a gente precisa de ajudas para achar o ponto máximo e mínimo, porque em várias situações práticas, você precisa do máximo ou do mínimo, que são referências essenciais. Porque sempre quando você vai trabalhar, né, valores, e você vai fazer análises, o máximo e o mínimo são pontos que sempre ajudam nas tomadas de decisões nos mais diversos contextos. Então, é muito importante conhecer como você consegue achar, né, esses pontos com a ajuda da derivada. Vamos ver como que é possível? Então, aqui, como que você faria se você precisasse, né, achar o ponto de máximo e mínimo dessa função? Como eu acabei de falar, né, dá para fazer graficamente, eu até mostrei, seria aí o 2 e o 4 e o 4 e 1, que eu acabei de mostrar, né, os pontos de máximo e mínimo, né, máximo aqui, mínimo aqui, 4 e 1 e o outro máximo 2 e 4, mas e se você não tivesse o gráfico, como que você faria? Então, a pergunta, ó, se gostaríamos de investigar um pouco mais a fundo, quais características matemáticas possuem, né, os pontos de máximo e mínimo de uma função? Então, essas características que eu estou perguntando aqui para vocês, né, principalmente relacionado com o quê? Com as derivadas, tá? Pensando que você tem a lei de formação da função, o nosso enfoque não vai ser gráfico agora, ele vai ser na estrutura algébrica, né, para você pensar na derivada e compreender como que você acha o ponto de máximo e mínimo com a ajuda da derivada. Vamos ver? Então, aqui, ó. Primeiro, você vai ter um roteiro. O primeiro passo, quando você tem a lei de formação de uma função, para você ir em busca desses pontos máximos e pontos mínimos, você precisa derivar pela primeira vez a função e encontrar onde a derivada é igual a zero. Esse ponto onde a derivada é igual a zero, ele são os possíveis pontos de máximo e mínimo. Então, esse é o primeiro passo da triagem, né? Encontrar os pontos onde a derivada da primeira é igual a zero, né? A gente vai ver isso no exemplo, vai ficar mais claro, tá? E como que eu sei se é máximo ou mínimo? Depois que você achou, né, os pontos onde a derivada da primeira é igual a zero, você parte para a derivada da segunda. Aí você usa, né, aqueles mesmos pontos que você encontrou, que a gente chama de pontos críticos, lá na derivada da primeira, você faz o teste com esses pontos e acha eles na derivada faz a derivada da segunda, substitui esses pontos, que eram os pontos críticos anteriores da primeira derivada, né, que você encontrou, os pontos que gerariam zero lá, eles são chamados de pontos críticos. Agora, se ele der maior que zero na derivada da segunda, ele é ponto de mínimo. Se ele der menor que zero, ele é ponto de máximo. Tá? Até mais fácil para decorar, se você quiser pensar
que parece assim um pouquinho oposto, né, na forma de decorar, porque aqui, ó, o maior vai gerar o mínimo e o menor vai gerar o máximo, tá? Na derivada da segunda pela regra, né? Lógico que aqui a gente não está trabalhando o desenvolvimento da regra, porque né, a derivada da segunda, a derivada da primeira, dá para você estudar isso, é bem interessante, mas eu queria mostrar isso para vocês, como que se aplica mesmo como uma regra prática e que vai ajudar em inúmeros problemas. Vamos ver então, aplicado isso em um problema? Então, ó, dando sequência aqui, ó, vejam esse exemplo, ó. Encontre os pontos críticos da função, foi dada a lei de formação da função, f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. Aí o que pede? Eu classifico esses pontos críticos como máximo ou mínimo relativos, né? Então, primeiro passo, derivada da primeira, né? Então, vamos pegar a função que foi dada, isso aqui foi dado no problema, é o f de x. Você sempre precisa derivar pela primeira vez, derivada da primeira. Então, aqui, ó, regra do tombo, cai o 3 aqui na frente, tira 1 do expoente, então vai ficar 3x ao quadrado. Regra do tombo, ó, 2 vezes 3, 6, tira 1 do expoente, então 2 menos 1, ficou 1 aqui. Essa é a derivada da primeira, mas agora eu preciso, nessa função que já está derivada, achar onde que essa função já derivada pela primeira vez teria os seus zeros. Como que eu acho? Igualando a zero e resolvendo. Como que eu faço isso? Vamos ver, ó. Eu vou igualar a zero e vou resolver. Se aqui fosse uma estrutura de equação do segundo grau completa, um dos caminhos seria usar o Bhaskara, né? Mas como aqui é incompleta, um caminho mais simples, quando você iguala a zero, né? Ó, você está igualando f de x igual a zero e f' de x, né? Igual a zero, que é aqui a derivada da primeira que a gente acabou de fazer, a derivada da função, né? Igualou a zero, então iguala o que você encontrou lá na derivada da primeira com zero para resolver. E como que você resolve essa equação que não é completa? Quando ela não é completa, dá para colocar em evidência, né? O x, ó, ia ficar aqui 3x menos 6. É a forma mais prática de achar os zeros, né? Na função. O que que zera essa função? Quais valores de x que geram zero? Vamos ver? Ó, então, se você fez aqui, né? Colocou em evidência, daria para colocar como eu mostrei aqui o x, tá? Mas dá para colocar aqui também o 3x em evidência, porque tem x nos dois. As duas opções seriam válidas para trabalhar e vocês iam chegar nos mesmos resultados, tá? Mas aqui a proposta foi colocar o 3x em evidência, porque tem x nos dois. Fica, aqui como era 3x ao quadrado, eu coloquei 3x em evidência, fica só x entre parênteses, porque x vezes 3x voltaria a ser 3x ao quadrado. E quando eu coloco aqui o 3x também do lado de fora, como aqui era 6x, né? Eu coloco o que entre parênteses? Menos 2, porque se você multiplica aqui o 3x vezes menos 2, daria esse menos 6x, certo? Então, aqui trabalhando agora, cada parte igual a zero. 3x igual a zero e trabalhando x menos 2 igual a zero. Quando você faz isso, você acha os valores que são chamados pontos críticos, né, da função, os possíveis pontos de máximo e mínimo. Isso tudo na derivada da primeira. Você tinha uma função que foi dada no problema, você derivou pela primeira vez, agora você precisa achar onde é igual a zero, então você iguala essa estrutura algébrica igual a zero e resolve qual é o valor de x. Então aqui a gente teria qual? Ó, fazendo 3x igual a zero, já dá para perceber que o x aqui vai dar zero mesmo, né? E quando você iguala 3x menos 2 igual a zero, você vai ter x igual a quanto? X igual a 2, porque se você pensar como vocês estão acostumados, invertendo a operação, menos 2 está subtraindo para somando, dá x igual a 2, seria 0 e 2. Esses são os meus pontos críticos. Agora eu vou em busca de descobrir quem é a derivada, quem é o ponto máximo, quem é o ponto mínimo, de acordo com a derivada da segunda, aquela regra que eu acabei de mostrar para vocês, da derivada da segunda. Deixa eu só ver aqui. Se está... Ah, tá, fez um barulho de bateria. Eu pensei que a bateria estivesse baixa, perdão. Então, aqui, pessoal, percebam. O que a gente tem aqui agora? Eu tenho o valor dos pontos críticos. Deixa eu mostrar aqui no próximo slide para vocês. Ó, 0 e 2 são os pontos críticos. Como que eu achei mesmo? Eu tinha a função que foi dada no problema, eu derivei, aí eu igualei a zero, resolvi igualando igual a zero, achei o valor de x que gera esse zero, e esses valores de x achados são os meus pontos críticos. Qual é o máximo, qual que é o mínimo? Ainda não sei, perdão. O
que eu preciso fazer? Derivar pela segunda vez. Vamos ver, então, como que a gente faz? Então, eu já tinha a derivada da primeira, agora eu vou pegar aquela equação que era a derivada da primeira e vou derivar pela segunda vez. Olha como que vai ficar. Essa é a derivada da primeira que a gente já tinha achado. Vamos em busca da derivada da segunda. Então, ó, regra do tombo, 3 vezes 2, 6. Tira 1 do expoente, né? Expoente, perdão, 2 menos 1, aqui vai dar 1. Aqui era 1 no expoente, porque não aparece nada, 1 menos 1, 0. Sumiu o x, né? O x elevado a 0 não precisa representar. Então, essa é a derivada da segunda. Tendo encontrado a derivada da segunda, aqueles dois pontos críticos que eu encontrei anteriormente, onde zerava a derivada da primeira, que era 0 e 2, eu vou substituir agora na derivada da segunda para ver qual que dá maior que 0, qual que dá menor que 0. Aí você vai conseguir descobrir qual que é o máximo, qual que é o mínimo, certo? Então, ó, substituindo aqui o 0 na derivada da segunda, que é essa expressão 6x menos 6, vai ficar 6 vezes 0, menos 6, 6 vezes 0, 0, menos 6 dá o menos 6. Deu negativo. Quando é menor que 0, é negativo, é ponto de máximo. Então, quer dizer que se x igual a 0 é ponto de máximo. Certo? Aqui, ó, menor que 0 vai ser ponto de máximo, tá? Porque a gente substituiu o 0 na derivada da segunda e deu menor que 0. Quando é menor que 0, o valor do ponto crítico na derivada da segunda, ele é ponto de máximo. Agora a gente substituiu outro ponto na derivada da segunda. Qual que era o outro ponto? Era o 2, né? O outro ponto crítico. Derivei a segunda, tinha dado 6x menos 6. Substituo esse 2. Então, ó, 6 vezes 2 menos 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 6, 6. Deu maior que 0. Quando é maior que 0 é o quê? É ponto de mínimo. Tá? Na derivada da segunda, aqueles dois pontos críticos que você achou na derivada da primeira, que são as nossas referências, que são 0 e 2, eu estou derivando pela segunda vez, substituindo os dois para ver qual que deu maior que 0, qual que deu menor que 0. O que dá maior que 0 é ponto de mínimo, o que dá menor que 0 é ponto de máximo. Nesse caso aqui deu maior que 0 é ponto de mínimo. Então aqui, ó, quando eu derivei pela segunda vez, substituí, né, na função da derivada da segunda, e deu 6, deu maior que 0, é ponto de mínimo. Agora que eu sei que um é ponto de mínimo e outro é ponto de máximo, para eu achar o ponto de máximo e mínimo do problema, porque aqui eu achei os valores de x que geram ponto de máximo e mínimo, mas eu preciso achar os y que fazem par com eles. Quais são os y que fazem par com cada um deles, né? Você acha isso por meio da primeira função, a função original, que é o que a gente vai ver agora, ó. Você tinha achado os dois pontos, né? Sabendo que um era ponto de máximo e ponto de mínimo, né? O 0 era ponto de máximo. Quando você substituísse lá na função original, o par dele ia ser 0. E quando você substituísse o 2 lá na função original, o par dele ia ser menos 4. E o 0 e o 2 são aqueles pontos que eu achei na derivada da primeira, os pontos que zeravam ali, né? Que eu testei e descobri que um era máximo e o outro era mínimo, que a gente acabou de ver nos slides anteriores. E o par aqui, como que eu achei? Lembrando que o par eu achei na função original. Qual que era a função original? Ó, voltando aqui, ó, a função original era x ao cubo menos 3x ao quadrado. Então, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado, quando você vem aqui, deixa eu apagar para mostrar. Se você pegasse x ao cubo menos 3x ao quadrado, que era a função original, né? Foi o f de x que foi dado, que a gente derivou a primeira, a segunda, fez os testes, onde era 0 na derivada da primeira para descobrir os pontos críticos, descobertos os pontos críticos, derivada da segunda para ver qual que era maior que 0, menor que 0, para ver qual que era mínimo, qual que era o máximo. Descobrimos o 0 e o 2 como sendo, né, os pontos de máximo e mínimo, só que você tem que achar os pares deles, que seriam os valores de y. E aí você volta na função original do problema. Se você coloca aqui o 0, ó, 0 ao cubo, 3 vezes x ao quadrado, aqui ficaria 0 ao quadrado, dá 0, né? Então, por isso ficou o par 0 e 0. Quando você coloca o 2, aqui ficou 2 ao cubo, 8. E aqui 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, aqui ficou 4. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 12 com 8 gerou esse menos 4. Então, você acha o valor do y dos seus pares, que são os seus pontos de máximo e mínimo, voltando os x, né, os valores que você encontrou,
que eram, primeiro, pontos críticos quando você analisou na derivada igual, da primeira fazendo igual a zero. Você encontrou o 0 e o 2, né? Que zeravam a derivada da primeira, então eles eram os pontos críticos, possíveis pontos de máximo e mínimo. Eles se tornaram nossas referências para fazer o teste da derivada da segunda, para ver qual que daria maior que zero e menor que zero. Aí a gente descobriu dois valores de x, onde um geraria o ponto de máximo e o outro o ponto de mínimo. Só que todos esses testes com derivada fornecem os valores do x, né? Os valores das abscissas desses pontos de máximo e mínimo, né? Os valores do x. Então, quando você vai fechar o problema, você vai responder quais são as coordenadas dos pontos de máximo e mínimo, você precisa fazer o quê? Voltar na função original e fazer o processo de substituição para ver qual que seria o par com y, ok? Então, tá bom. A gente fechou aqui, né, o nosso resumo de hoje. Lembrando, pessoal, né, que a gente viu três maneiras diferentes, né, de três perspectivas de ver a derivada na aula de hoje, como, né, uma ajuda para a reta tangente dar o coeficiente angular da reta tangente num determinado ponto, que foi o primeiro exemplo da aula de hoje. A gente viu também vários problemas envolvendo taxas de variações, que você usa a derivada depois para resolver. E por último, a gente viu também uma outra aplicação importante, que é quando você usa para ponto de máximo e ponto de mínimo, que aí você precisa fazer dois testes, derivada da primeira, ver onde que dá zero naquela derivada da primeira, igualando a zero e resolvendo. Tendo achado os dois valores onde zero, a derivada da primeira, que são os pontos críticos, parte para a derivada da segunda, ver onde que dá maior que zero e menor que zero, para ver quais seriam de máximo e mínimo. Você achou nesse processo o máximo e o mínimo só o x, então você precisa voltar na função original para achar o par, o y, ok? Então, pessoal, sucesso nos estudos. Hoje já falamos também do nosso fórum de discussão, que vocês estão convidadíssimos a participar, né? Acompanho sempre a participação de vocês, é muito bom, né? Bem produtivo esse espaço para que vocês possam interagir e construir, ampliar o conhecimento de vocês de diferentes maneiras, assim como vendo esse vídeo, estudando, lendo, resolvendo exercícios, como vocês têm lá no fórum Pratique e Compartilhe, fazendo as atividades que vocês estão fazendo são avaliativas, que algumas, inclusive, já vencem agora em abril, a atividade dissertativa, né? E a atividade de múltipla escolha número 2, né? As outras duas já vencem um pouco mais para frente, né? Então, façam todo, né, trabalhem tudo isso, todos esses materiais, que vocês vão ver como, aos poucos, vocês vão construindo conhecimento de uma maneira muito prazerosa e conseguindo, né, o sucesso aí na disciplina, o sucesso nesse curso. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui ao vivo, muito obrigado para quem assistiu essa gravação, foi um prazer estarmos juntos. Sucesso para vocês, ótimos estudos a todos, um grande abraço.